podcast A Leste de hoje, vamos falar sobre segurança pública. O nosso convidado é o ex-deputado estadual, que foi comandante também geral da Polícia Militar no estado de São Paulo, hoje na reserva, Coronel Camilo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Renata, muito obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho então de segurança E pública. também secretário executivo da Segurança Pública na última gestão estadual. Primeira pergunta que eu faço ao senhor: como é que o senhor vê hoje a questão da segurança do ponto de vista nacional? A gente pode começar falando do caso da fuga de 2 bandidos do Comando Vermelho lá na região norte. Bom, ao mesmo tempo que a gente teve um grande aperfeiçoamento da segurança no Brasil, se a gente imaginar como era lá na década de 90, 80, a segurança era muito mais precária. Então a segurança virou realmente uma preocupação nacional, se investiu bastante, aqui em São Paulo se investiu muito, né? Posso falar muito por São Paulo, posso falar um pouquinho também pela Polícia do Brasil. Eu fui presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais por 2 anos, que engloba todas as polícias do Brasil. São Paulo está na frente, não há dúvida, né? Pelo investimento que foi feito ao longo do tempo. Então se cresceu bastante em tecnologia, em inteligência, em aperfeiçoamento nas boas práticas, também nos princípios. Ao mesmo tempo, nós tivemos 2 grandes problemas que influenciam diretamente na segurança pública. O primeiro deles é o crescimento do crime organizado. Então, nós tivemos aí um crescimento muito forte, né, desde 2003, nos anos 2000, né, para cá, praticamente, nas organizações criminosas, as várias facções que existem pelo Brasil. Então, isso precisa ser muito bem pensado e enfrentado sem medo, com coragem. Segundo, nós tivemos um aperfeiçoamento mundial das comunicações. E a gente sabe, Renata, que segurança pública nós temos 2 grandes pilares. Um é a criminalidade real. Menos crimes, menos pessoas agredidas, e aí você tem uma segurança melhor. E outro pilar da segurança pública é a percepção de segurança, ou a sensação de segurança. A gente chama de percepção, que é mais abrangente. As duas têm que caminhar lado a lado. Então, como as comunicações avançaram, hoje você tem as coisas acontecendo e em questão de segundos já está espalhado para todo o mundo, né? Pelo WhatsApp, pela internet e tal. Então isso causa uma sensação de pânico ao mesmo tempo, né? Principalmente para aqueles que pegam aquela primeira notícia e fica repassando, às vezes nem aconteceu daquele jeito. Então isso prejudica um pouco a segurança pública, porque, de novo, como precisa da percepção, nós não temos qualidade de vida se a gente não se sentir seguro. E o sentimento, como é um sentimento, ele é feito 90% ou mais pela comunicação. Então nós tivemos esses 2 crescimentos, comunicação, o crime organizado e a segurança também. Então nós precisamos achar aí um meio termo disso, trabalhar fortemente na prevenção, e eu só vejo uma solução, né? É o envolvimento fortíssimo da comunidade, através dos conselhos, através do programa Vizinhança Solidária, de interações, né, com a comunidade, para que a informação chegue para a polícia. Precisamos usar muito a inteligência para vencer na segurança pública. É importante ter repressão, eu tenho que ter repressão, porque eu tenho, o bandido ele precisa ter receio de ser pego, de ser condenado, de enfrentar a polícia. Então eu preciso de uma polícia forte, preciso de uma polícia rigorosa, lógico, trabalhando dentro da legalidade, trabalhando, respeitando o direito das pessoas, de todos, inclusive do próprio criminoso, que ele é um cidadão, merece respeito sempre, né, sem discutir isso, né? E ao mesmo tempo nós precisamos trabalhar fortemente junto com a comunidade. A informação, eu diria que é a melhor arma para tudo, mas principalmente para a segurança pública. O seu foco é a prevenção. Atualmente, qual o foco do comando geral que nós temos, inclusive que acabou gerando aí uma troca de mais de metade da tropa dos comandantes? Na realidade, a polícia sempre faz ajustes, isso é normal, né? Eu não vejo isso como um problema, pelo contrário, ajustes que precisam ser feitos ao longo do tempo. E a polícia é grande, tem 200 anos, ela se ajusta, ela se acerta, né? E é sempre para melhor, né? Não tenha dúvida que a troca aí, promovida pelo secretário da RIT, pelo comandante-geral Cássio, é para melhorar a instituição, são ajustes normais, e quem mexe nesse tabuleiro é ali o comandante-geral mesmo, né? Que junto com o aval do secretário acaba fazendo modificações. E a polícia está trabalhando muito forte aí na questão do crime organizado, né? Não tenha dúvida, é um trabalho de fôlego, de coragem, né? Da Secretaria de Segurança Pública, da própria polícia,
E também tem que trabalhar na prevenção, está trabalhando também na prevenção. O que nós precisamos agora, e eles têm tomado também providências para isso, é do completamento do efetivo. Então vamos só fazer um comparativo. Eu fui comandante-geral de 2009 a 2012. Eu cheguei a ter quase 100 mil homens da polícia. 12 anos atrás. 12 anos atrás. E hoje a polícia está com perto de 82 homens, né? 82 mil, 100 mil e 82 mil. Então houve uma perda ao longo do tempo, né? E isso acaba influenciando. Quase 30%. Isso acaba influenciando muito aí na polícia. Ou por causa de legislação, que nós perdemos a figura do soldado temporário, que eram 6 mil homens a mais que existiam. Depois, pandemia, não contratação, decreto proibindo contratação. Então, são ajustes que agora estão sendo tomadas providências, e aí está certo o nosso governador Tarcísio, que está liberando aí a contratação, para que sejam feitas bastante contratação, e ao mesmo tempo também contratar os veteranos para trabalhar na área administrativa, para que os policiais possam trabalhar na área operacional. Então eu diria que é preciso trabalhar no enfrentamento do que está acontecendo, né? O crime está mais aguerrido, ele precisa desse enfrentamento, precisa de uma polícia que faça esse enfrentamento. O enfrentamento que eu digo aqui não é nada arbitrário nem excessivo. Estou falando de enfrentar o crime organizado para proteger o cidadão de São Paulo, isso é necessário. E trabalhar também fortemente na prevenção. Porque cada vez que eu consigo prevenir que não acontece o enfrentamento, lembrando que o confronto é sempre uma opção do marginal. Dificilmente a polícia não procura isso. A polícia, lógico, vai se estabelecer, vai dominar uma determinada área. Isso às vezes causa um desconforto para o crime organizado, que acaba reagindo e vindo para cima da polícia, como a gente tem visto no litoral. Então a polícia tem que estar preparada, e a de São Paulo está preparada para isso. Eu diria que enfrentar a polícia em São Paulo não é uma boa opção. A polícia está bem preparada, segue procedimentos fortes, né? Treinamento muito forte, está preparado para enfrentar o crime. Agora precisamos, e isso também já está caminhando para cada vez ser melhor também, trabalhar forte na prevenção junto com a comunidade, porque aí tem informação. Com a informação eu planejo melhor e eu evito o crime. O melhor dos mundos é não acontecer o crime, porque não tem ninguém. É importante, vamos dar um exemplo bem prático, é importante, acabou de acontecer um assalto, a polícia ir lá e prender todo mundo. É importante, mas era muito melhor se eu conseguisse evitar que esse crime acontecesse. Por dissuasão, ou seja, por viatura que estava lá, por policial, por um policiamento preventivo forte, evitar que o crime aconteça. Mas não tem jeito, a polícia vai ter que trabalhar sempre nas duas questões, na prevenção e na repressão imediata, na investigação. Em julho, no Guarujá, nós tivemos a Operação Escudo. E agora, em fevereiro, a Operação Verão, que prossegue no mês de março, lá na Baixada. Como é que o senhor vê a denúncia feita pela ouvidoria das polícias, pelo ouvidor das polícias, sobre essa questão de que nem sempre houve confronto? Eu acho que, respeitando a opinião do nosso ouvidor, né, eu acho que isso precisa ser primeiro apurado, né? Não dá para você falar se houve ou não um tipo de problema sem ter apuração, principalmente no caso de polícia. Lembrando que todas as ações policiais, da Polícia Militar, da Polícia Civil, são objetos de um inquérito policial, no caso da PM, inquérito policial militar, inquérito policial civil. Esse inquérito normalmente com acompanhamento de um promotor público. E tem mais, o resultado desse inquérito vai para a Justiça Militar, e se for crimes contra a pessoa, vai para o júri, vai para a Justiça Comum. Então, é muito precipitado fazer qualquer juízo de valor em cima das ações da polícia antes de terminar uma apuração. Então, eu respeito de novo, né, o ouvidor, o Dr. Cláudio, mas eu pondero que não é o melhor momento para se tirar conclusões. E aquela máxima de que, e os próprios policiais reclamam disso, eles prendem, a justiça solta. Não é a justiça, são as leis. Infelizmente, precisamos mudar as leis neste país. As leis são benevolentes com a criminalidade. A LESP pode atuar nisso? A LESP pode ajudar. E eu acredito que no futuro o país precisa ser repensado, né, o legislativo. Se a gente pegar a Constituição Federal, ela define a atribuição do município, define também a atribuição da União bem clara, em questão de legislação, e deixa uma competência residual para o Estado. Ou seja, o que não é do município e da União vem para o Estado.
E dessa parte que é pequena, que vem para o Estado, sem medo de errar, mais de 90% é iniciativa do Executivo e não dos deputados. Então isso precisa ser modificado. Uma série de competências legislativas tem que sair da área federal e vir para os estados. Os estados são melhor, eles podem melhor administrar esse recurso e até as próprias leis. Vou falar recurso porque eu lembrei do presídio. Mas a legislação feita no estado está mais próxima do cidadão. Então, prender uma pessoa ou executar a pena de uma pessoa em São Paulo é diferente de Roraima. Hoje a LEP pega em todo o estado, mas poderia ter diferenças regionais, né? O código ser, sim, Por quê? a nível Brasil, é porque você está mais próximo do problema. Vamos dar um exemplo bem prático. Vamos lembrar de Pedrinhas. Presídio caindo aos pedaços e a área federal, o DEPEN lá com alguns milhões, acho que até bilhões Maranhão, no será? fundo. Ceará? Maranhão, né? Acho que é Acho Maranhão. que foi Maranhão. Mas assim, mas é só um exemplo. Dizer o seguinte, você tinha um fundo penitenciário em Brasília e os estados passando apertado para manter os seus presídios. Então isso tem que ser descentralizado. Quem deve, não é o Estado, não é uma responsabilidade do Estado de Segurança. Então uma série de questões legislativas ligadas à área de segurança tem que sair da área federal e vir para os estados. Os estados devem legislar sobre isso. Assim como você tem muitas legislações que podem até ir para municípios, não em relação à segurança pública, mas outras questões. O resumo é assim, quanto mais próximo do problema, mais fácil para resolvê-lo. Então, mas de novo, a legislação penal, ela precisa ser revista, e com a participação de todos os atores da sociedade. Eu não posso chamar para construir um código penal apenas advogados criminalistas. A OAB, por exemplo. Tem que chamar o AB, mas advogados de outras áreas também. Eu tenho que chamar o promotor público, eu tenho que chamar também representantes da sociedade civil, eu tenho que chamar também integrantes da polícia para poder trabalhar num código que seja bom para todos. O nosso sistema legislativo permite uma quantidade tão grande de recursos que quem tem dinheiro demora ou às vezes nem é punido. O senhor concorda que o policial fica completamente desmotivado quando ele prende e no dia seguinte, na audiência de custódia, a justiça solta? Bom, vamos falar sobre, antes de falar da audiência de custódia, né? Esse prende e solta, deixar bem claro, né? Muitas vezes as pessoas criticam o judiciário, não é a legislação. Então, acho que isso tem que ser modificado. E, de novo, o policial se sente frustrado, sim. Nós chegamos aí, na minha época já acontecia, agora também acontece, uma pessoa ser presa 15 vezes, 17 vezes. Não tem cabimento alguma coisa, né? É um retrabalho sem tamanho. Agora, voltando à audiência de custódia. Audiência de custódia, eu acho que o Brasil usa muito erradamente esse instrumento. A audiência de custódia não pode ser só para analisar o momento da prisão, se houve alguma irregularidade ou não, pode até ser isso. Mas poderíamos aproveitar mais. Não está indo perante um juiz, não estão as duas partes. Aquelas ocorrências que sejam de pequeno potencial ofensivo poderiam decidir ali. Já estou levando na presença de um juiz. E o que a gente sente, infelizmente, é uma benevolência sem tamanho, né? E uma falta de fé, né, da fé pública em cima da palavra do próprio policial. Por isso que eu acho que nesse quesito especificamente a câmera corporal vai ajudar. Por quê? Porque mostra o calor de quando a pessoa foi presa. Todos que estão indo em audiência de custódia foram presos em flagrante delito, cometendo algum delito. Então, como é que eu vou chegar no dia seguinte e para pegar o policial correu risco, o policial correu muitas vezes risco de morte para fazer aquela prisão. E aí vê o infrator ser liberado no dia seguinte indo para casa, normalmente sem nenhum tipo de punição. Então isso precisa ser revisto. Então o instrumento da audiência de custódia precisa ser revisto do jeito que ele está sendo. E a última estatística que eu tinha, não sei se ainda é hoje, mas muito próximo disso, mais de 50% eram liberados na audiência de custódia. Ou seja, 50% do trabalho policial é perdido no dia seguinte, né? Acabou de prender, leva e ele é solto. Então o policial se sente realmente frustrado. Nós precisamos rever tudo isso.
Como é que o senhor vê essa questão da sensação de insegurança, 12 anos atrás, quando o senhor entrou para a reserva, quando o senhor comandou aqui todo o estado de São Paulo, para hoje? Quando em bairros aqui bem próximos à Assembleia Legislativa, que fica na Zona Sul, em frente ao Parque do Ibirapuera, em muitos bairros lindeiros aqui, as pessoas não podem ir à farmácia com o celular na bolsa. Na minha época, estava surgindo o celular, né? Então a gente não tinha esse problema grande que tem hoje. Era o tijolão. Era um celular muito, muito pesado, era o início de tudo, né? Então você não tinha um bem tão pequeno de tão grande valor. E o que é mais importante, não é só o valor do celular, é o que ele permite hoje. Sim. Que é o Pix, é o banco, é tudo. Então, isso é um atrativo sem tamanho, isso não existia. E, de novo, o que incomoda a população, o que traz a sensação, né, ou a percepção de segurança ficar ruim, são os crimes pequenos, não são os crimes grandes. É o roubo do celular. É lógico que muitos deles vão, além disso, acabam numa agressão, acabam numa morte. Mas, em princípio, é o próprio roubo do celular. Então, hoje, a sensação de segurança ela é muito mais difícil de você mudar ou de você interferir do que era no passado. Porque você não tinha tantos crimes pequenos acontecendo, você tinha muitos crimes pequenos, mas não de coisas tão valiosas e que todo mundo tem. Hoje, o celular ele é democrático, ele está em todas as camadas da população e que mais ainda, todos eles acessam banco, fazem transações, acessam informações que são muito valiosas para a criminalidade, até para praticar outros delitos. Então, a sensação de segurança hoje é mais difícil de trabalhar do que daquela época ou antes disso, né? Quanto mais voltarmos no tempo, mais fácil trabalhar a sensação de segurança. De novo, de lá para cá também os meios de comunicação. Eu estava no comando geral, não existia Facebook, estava começando, não existia WhatsApp, não existia Telegram. Acho que talvez Orkut. Não existia Instagram. O Orkut estava começando. Na moda. O Orkut era da moda, alguma rede Ning que tinha, mas estava surgindo, né, essa comunicação mais instantânea. Né? A internet era muito ruim, se a gente lembrar. Era internet de escada. Era internet de escada, então era muito diferente, né? Por isso que eu falo, a comunicação avançou muito rapidamente, para o bem e para o mal. Então, isso dificulta muito trabalhar a percepção de segurança, mas, de novo, é uma coisa que precisa ser trabalhada, precisa ser muito pensada pela segurança pública e, na realidade, por todos os órgãos, né, do poder público. O senhor fala muito na vizinhança solidária, na comunidade, que é importante estar atuante e participante junto à polícia. O senhor, quando comandante-geral, foi quem implantou essa questão da vizinhança solidária. Como é que funciona e como que ela poderia ser aperfeiçoada para os dias de hoje? O programa Vizinhança Solidária, ele surgiu aqui perto, né? Surgiu no Itaim, na rua Itacema, e veio de uma reunião. Eu sempre trabalhei junto com a comunidade. Eu vim numa reunião de uma associação aqui do bairro dos Jardins, e no fim 2 senhoras me procuraram, lembro o nome delas até hoje, Maristela e Luzia, vieram me procurar para falar, olha, nós estamos com um problema de furto na rua, que é uma coisa que incomoda, tal. E aí eu entendi que o que eles fizeram, elas já tinham reunido os síndicos dos prédios e para tentar uma solução. E queriam que a polícia ajudasse, participasse dessa reunião. Eles já tinham feito uma reunião, aí chamei na época o comandante do batalhão, que eu lembro que era o Hernanes, depois ele chamou o capitão, que era o Daniel, e aí eu falei, olha, dá uma estudada nessa questão que elas estão falando que eu acho interessante, a polícia podia participar junto com a comunidade, né? Eu sou um defensor, né, da polícia comunitária, dos CONSEGs, falei, dá uma estudada para ver como isso funciona e se dá certo. Esse menino, ele, vamos dizer assim, foi naquele encantamento do cliente, né? Ele foi além do que eu havia pedido, ele desenhou o programa com elas e trouxe uma proposta no Comando Geral um mês depois. Isso era agosto de 2009. Aí eu pedi para o diretor de polícia comunitária, que era o Coronel Castro, para estudar aquela questão, e aí acabou sendo formatado esse programa Vizinhança Solidária. Como é que funciona? Você se reúne, as pessoas de uma rua se reúnem e formam um grupo. Naquela época não tinha WhatsApp, era grupo por rádio Nextel. Então formaram um grupo e desse grupo pertence um policial.
que mais tarde a gente veio dar o nome de tutor, hoje chama tutor. É o administrador desse grupo e hoje esse grupo é uma rede, né, uma comunidade WhatsApp. Esse grupo, então, passa a olhar o poder público, o espaço público de uma forma diferente, um pouquinho mais atenta, sem paranoia, ver o que está diferente ali. E todos que participam colocam nas suas casas uma plaquinha, chamado lá, né, área vigiada pela comunidade, comunicamos qualquer atitude suspeita à polícia. É essa plaquinha que eles colocam, que tem um efeito fantástico. Quando coloca a plaquinha para dizer para todo mundo, quem entra lá se sente mais seguro, porque fala, ó, essa área é vigiada pela comunidade. E para o malandro... O bandido se sente, o infrator se sente, ele com medo de ser pego, fala, olha, a casa que eu estou indo pode não ter ninguém, mas alguém pode estar olhando, pode chamar a polícia. Isso evoluiu também para a câmera, já falamos já, mas vamos voltar a como funciona. Então, esse grupo se reúne, dentro do grupo tem um policial, um tutor, desculpa, esse tutor mantém contato com a polícia local. Tudo isso é prevenção, né? Se tiver uma ocorrência acontecendo, acabou tudo isso, liga o 90. Mas essa prevenção, então, viu um carro parado por muito tempo, uma pessoa estranha, coloca no grupo. Ninguém conhece, avisa a polícia faz uma abordagem antecipadamente, e aí se for um problema acaba prendendo, se não for, fala, olha, estamos só fazendo uma abordagem de rotina, etc. E aí colocam as placas e passam a se comunicar, e isso funciona muito bem. E aí eles olham todo mundo, o que é mais interessante, aumenta o pertencimento das pessoas, as pessoas olham para o espaço público e, mais ainda, se sentem participante da segurança pública. Por quê? Eu estou ajudando a segurança pública da minha rua. Eu estou fazendo a diferença aqui, eu estou melhorando o meu bairro. Uma coisa que está melhorando diretamente aqui os meus filhos, a comunidade local. Então é um programa que deu muito certo, virou um programa da PM em 2013. Em 2018, eu aqui como deputado transformei em lei o programa Vizinhança Solidária. Isso passou a ser, deve ter hoje mais ou menos uns 5, 6 mil grupos de vizinhança solidária no estado de São Paulo e é controlado, né, pela diretoria de polícia comunitária e é uma prevenção excelente, porque todos participam. Vamos falar um pouquinho da evolução. Esse programa Vizinhança Solidária, ele evoluiu. As pessoas se uniram naquele bairro e compraram câmeras. Então colocaram câmeras, às vezes com uma empresa, às vezes as próprios particulares, e essas câmeras passaram a ser partilhadas entre as pessoas que fazem parte nas ruas. E aí todo mundo, não só quando passa, visualiza, mas quando está chegando em casa, acessa as câmeras para ver como está funcionando. E mais além, como deputado, em 2015, conversando com a Secretaria de Segurança, a gente conseguiu também, com a segurança, que essa associação pudesse fazer um convênio com a polícia e fornecer as imagens para a polícia, automaticamente, ligando esse sistema local ao Detecta, que é o sistema que faz a leitura de placa, que trabalha, que é da própria segurança pública, e isso funcionou muito bem. A segurança pública não fica monitorando aquela rua, e nem as pessoas têm um retorno da polícia se tem um carro roubado, mas a polícia sabe que naquela rua, naquele momento, entrou um carro que foi produto de roubo ou furto. Então tudo isso ajudou bastante na segurança. Voltando só para não perder, já que falamos de câmeras, né? O governo do estado de São Paulo está num projeto fantástico chamado Muralha Paulista, que vai entrar milhares de câmeras espalhadas aqui também para fazer a segurança. A Prefeitura de São Paulo também, o prefeito Ricardo Nunes, pôs um sistema em funcionamento agora, já tem 2.400 câmeras instaladas, vai chegar a 20 mil, que também trabalha na fiscalização, aí na fiscalização não, no monitoramento da cidade, o que é mais importante. São câmeras inteligentes. Isso que eu ia falar, câmeras com inteligência artificial? Câmeras com inteligência artificial que identificam pessoas, faz o reconhecimento. Então, por exemplo, se identifica pessoas desaparecidas. Né? A câmera está passando. Quantas pessoas já não estão sendo identificadas, né? Pelas câmeras da prefeitura, reconhecidas e reconduzidas às suas famílias. E lógico, vai servir também com uma integração que está sendo feita, ainda não está terminada, com a segurança pública para identificar até pessoas que são infratores da lei ou que sejam procurados, por exemplo. Então tudo isso vai melhorar. Aí sim, com essa rede de câmeras, a gente vai conseguir melhorar um pouquinho a percepção de segurança pública, porque vai visualizar a polícia, a guarda civil
fazendo ações, tanto a Polícia Militar como Civil, ações pontuais em cima de infratores da lei. A tendência é de melhoria e melhoria rápida aí para o futuro. Vale destacar aqui no podcast da Alesp que o Coronel Camilo, hoje ele é subprefeito da Sé. Ele responde por uma população flutuante aí que chega a municípios somados de Campinas e Guarulhos. Na região da Sé circulam diariamente aproximadamente 1.200.000 pessoas, né? Isso, é um pouquinho mais. Chegamos a 2 milhões de pessoas. São 430, 440 mais ou menos habitantes que moram realmente lá. E flutuantes, né, pendular na realidade, aquele que vem trabalhar e volta, que frequenta a cidade, são mais de 2 milhões. Hoje dá para circular pela região da Praça da Sé, porque até o ano retrasado era simplesmente inviável, né? Bom, militar gosta de trabalhar com planejamento. Então, chegamos no ano passado, fizemos um planejamento estratégico, que derivaram vários planos e um plano de ação para a subprefeitura da Sé. Na subprefeitura, esse plano estabeleceu prioridades, e a prioridade 0 era a Praça da Sé. Hoje não é mais, né? Nós já revimos esse ano o plano. Então, ano passado, nós encontramos um desafio muito grande no centro de São Paulo, em relação ao lixo e em relação à desordem urbana. A gente começou um trabalho fortíssimo na Praça da Sé, tivemos a colaboração da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana, mas fizemos um trabalho de internação lá, arrumamos todos os jardins, arrumamos as pingadeiras, os muros, o chão, chegamos inclusive a passar produto para clareamento do chão, porque ele estava totalmente encardido, tiramos todas as barracas, lembrando que barracas não podem ficar armadas durante o dia, e o que não é barraca, aqueles pedaços de pau, tenda, tiramos tudo dali, fizemos fiscalizações fortes no comércio, né? A equipe de fiscalização direto ali, porque você tinha a Feira do Rolo ali, você tinha também a gangue da bicicleta, a gangue do Mata-Leão, você tinha um monte de problema lá. Junto com a Polícia Militar, com a Guarda Civil e um forte trabalho da Subprefeitura Sé, a gente praticamente eliminou esses problemas. E a gente não tem mais lixo, criou uma operação no centro chamada Operação Centro Limpo. Em vez de o caminhão passar uma vez só de noite, e a varrição durante o dia uma vez, nós mudamos isso. Então, passa 3 vezes de manhã, 3 vezes à tarde, e qualquer empresa, porque tem 2 empresas diferentes, uma pegava o lixo, aquela coleta normal, outro lixo de varrição, agora não tem mais isso. Todas as empresas, quem passar pega o que tiver resíduo na rua. Então, se for andar hoje no centro histórico, você não encontra lixo na rua. Colocou, logo vai passar Eles diminuíram os caminhões para triciclos elétricos, varredeiras mecanizadas, tudo no centro está bem melhor a questão do lixo, inclusive na Praça da Sé. E também mudamos aí a forma de trabalho aí das próprias equipes da Sé. Então, além de manter todo o atendimento aos 56, as demandas em todos os 8 distritos, nós tiramos uma equipe de cada uma das áreas, poda, de remoção, também de varrição, tudo para ficar fixo nesses locais que a gente estabeleceu como prioridade. E as pessoas vulneráveis, os moradores de rua? Continuam lá. Uma boa parte saiu, aceitou acolhimento. A prefeitura tem mais de 15 programas aí de acolhimento, tem Vila Reencontro, centro de atendimento, mas acolhimento albergue. contínuo? Contínuo. Todos os dias, tem abordagens às pessoas em situação de rua na Praça da Sé. Essa pessoa não tem onde morar. Esse programa de acolhimento, ela pode ficar morando nesse local? Sim, vamos dar um exemplo bem prático, o hotel social. As pessoas são convidadas a ir para um hotel, moram num apartamento, esse hotel é administrado por uma organização social, ele tem 4 refeições por dia e simplesmente ele tem que sair da rua e pode inclusive integrar um programa da prefeitura chamado POT, Programa Operação Trabalho, onde eles podem trabalhar e ganhar 6 horas, enquanto as outras horas é para ele se aperfeiçoar, e ele ganha R$ 1.200 da própria prefeitura. Ou seja, hoje você tem para onde levar. A nossa dificuldade hoje é que as pessoas não querem, porque a partir do momento que você vai para um hotel social, você tem que tomar banho, você tem regras, você não pode consumir droga, você não pode animal consumir pode? Pode, tem pet, pode ir com a família, pode ir com o animal, você tem as vilas reencontros, ou seja, você tem hoje opções. O que acontece, a dificuldade de novo é retirar. As pessoas não querem sair, elas se acostumam a ficar na rua, porque a rua também é acolhedora, entre aspas, sobre um outro ponto de vista.
Então, quem está na rua recebe alimento, recebe cobertor. Tem operação baixas temperaturas. Caiu abaixo de 13 graus, fornecemos cobertor, sopa quente, comida quente, agasalho, em várias tendas pela capital. Ficou muito alta, a gente também faz as tendas, dá água, dá um acolhimento para todo mundo. Além disso, são quase 7.000 ou um pouco mais de refeições que a própria prefeitura dá fora as entidades, que distribui nas ruas de São Paulo. Tem os doutores de rua, a gente manda os doutores fazerem consultas nessas pessoas em situação de rua. Tem também a vacinação na rua, a gente vacina na rua. Então, ou seja, há uma série de ações que acabam acostumando aquelas pessoas a permanecerem na rua. Não tem dignidade nenhuma, né, de um banheiro, de um local adequado para se alimentar, ou seja, não é digno ficar na rua, mas a falta de regra acaba fazendo com que eles permaneçam e não queiram sair. Isso foi muito por causa da pandemia também, as pessoas acostumaram a ficar na rua. Então, voltando à Praça da Sé, hoje é uma praça que eu convido todos a visitar. Ela continua cercada? Continua, mas já vamos gradativamente retirando as grades, né? Em alguns lugares já não estão mais as grades. As grades, de novo, tá? Para ficar bem claro, as grades elas foram colocadas para proteger as áreas verdes, porque as pessoas arrancavam a grama e as plantas que a gente colocava de um dia para o outro. Então a gente cercou, agora pegou, tem o grama em todos os jardins da Sé, todos estão saudáveis e a gente está continuando a fazer essa manutenção. Assim que as câmeras todas forem instaladas, que a gente puder monitorar adequadamente, aí a gente vai retirando as grades e as pessoas também já acostumaram a não ficar mais em cima da grama, né? Porque as pessoas montavam a barraca em cima da grama, acabava com a grama, né? Hoje não, hoje está bem melhor. Mas mais uma coisa que mudou o centro de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes autorizou e nós fizemos a contratação, a prefeitura, de mais 1.200 policiais da atividade delegada. Tinha 1.200, dobrou, e esse número que dobrou de 1.200 ficou no centro. Então as pessoas hoje vão passar pela região central e vão ver policiais da atividade delegada. Lembrando que a atividade delegada é o policial trabalhar na sua folga, ganhando da prefeitura, desenvolvendo uma atividade da prefeitura, mas fardados. Então acabam também produzindo um efeito que os 4 ganham. Que 4 que ganham? Ganha a prefeitura porque resolve um problema. Ganha o Estado porque tem mais policiamento, mais policiais fardados. Ganha também o próprio policial porque tem uma renda a mais. É por adesão, mas ele tem uma renda a mais completando o seu salário, né? E principalmente a população, porque ela se sente segura. Então quem for no centro de São Paulo hoje, vai no centro histórico, principalmente, ali o centrão de São Paulo, vai cruzar com policiais, com viaturas policiais. Ele contratou mais 1.000, mais 500 serão fornecidos em breve agora também, guardas civis. Então aumentou bastante o número. As nossas cenas abertas de uso, que é o que a gente chama Cracolândia, né? Por que eu não uso o termo Cracolândia? Porque Cracolândia foi criado lá atrás para dar a impressão que é um termo de diversão, né? Lembra Disneylândia e tal, um território... E foi criado, acho que com esse propósito mesmo. Então, o nome científico a gente chama mesmo cenas abertas de uso. Então, lá é uma batalha difícil, para quem nos acompanha, é um problema complexo e não tem solução simples para problema complexo. Já dizia o nosso general Campos. Então, lá está sendo feito um trabalho primoroso pelo Estado e pela prefeitura, coordenado pelo Estado. Conseguiram tirar a Cracolândia, que antes era na Praça Princesa Isabel, aí depois foi empurrada para o lado de cá da Sala São Paulo, agora já está do outro lado, ali perto da Rua Mauá, da Rua dos Gusmões, onde tem o batalhão da GCM. Como é que vocês vão empurrando? Tinham colocado a Cracolândia ali na Rua da Estação da Luz, para quem saía ali. Como é que é isso? Na realidade, a gente não empurra. Né? Deixar bem claro que eles se movimentam. Eles se movimentam. E hoje a gente não põe eles em lugar nenhum. Mas como que eles se movimentam? Se antes, por décadas, eles ficaram concentrados num único local. Sozinhos de lá. Eles saíram de lá pela ação policial. E aí eu faço um reconhecimento aí a nossa Polícia Civil, principalmente, junto com a Guarda Civil Municipal e a PM também dando cobertura. Foi feita muita ação forte lá na região da Praça Cleveland, que ficava na Alameda Cleveland. Ali nós tínhamos 4.000, um pouco mais de 4.000
pessoas consumindo drogas a céu aberto. Ali junto ao Palácio Campos Elíseos, né? Né, bem em frente ali, perto da estação Sorocabana, ali, um pouquinho mais para frente da Sala São Paulo. A ação foi tão forte da polícia ali naquele momento que eles sozinhos, não houve uma movimentação da polícia, por isso que eu falo, não é a gente que empurra. Eles saíram dali, porque viram que ali não estava mais para vender droga, para consumir droga, porque a ação policial estava tão intensa, e eles foram para a Praça Princesa Isabel. E aí, lá na Princesa Isabel, tinham pessoas em situação de rua que foram expulsas pelos consumidores de droga e foram para lá. E lá começaram também a fazer a mesma coisa, consumir droga. A polícia foi fortemente lá de novo. Aí cercou a prendendo praça. pessoas, cercou a praça e tal. Aí eles saíram de lá, foram para a Rua dos Mães, que era do outro lado. A polícia de novo foi lá fortemente na Rua dos Mães. Agora vieram para a Rua dos Protestantes. Deram umas voltas por ali, mas se situaram hoje está concentrado na Rua dos Protestantes. Por que eu falo que é exitoso? Porque nós saímos de 4.000 na Praça Cleveland e chegamos agora a 800, 900 à noite na Rua dos Protestantes. 4.000, que é um ano e meio? Pessoas. No início de 2020, por aí, 2019, 2020, tinha esse tamanho. Mas foi um conjunto de ações. Não foi uma ação isolada só da polícia também. Entrou a prefeitura com o programa Redenção, que tem 3 fases. É a abordagem, o tratamento e o encaminhamento para um programa, tentar voltar para a família, um programa de trabalho. Ou seja, existe agora uma consistência muito grande nisso, em resgatar essas pessoas e combater o crime organizado que fornece droga para isso. Coronel Camilo, ainda há tempo para se perguntar. Aqui na LESP discute-se, inclusive tivemos uma audiência pública sobre a criação, a realização de uma PPP junto à Fundação Casa, a antiga FEBEM, um projeto do Executivo. Como é que o senhor vê isso? Tudo que a sociedade civil puder participar, eu acho interessante. Eu acho que a privatização através de uma PPP ou de uma contratação é importante para a Fundação Casa e não só. Nós temos exemplos muito bons pelo mundo de privatização dos próprios presídios. Nós temos, por exemplo, Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, se não me engano é esse. O nome eu não me lembro, mas você tem lá um trabalho muito forte onde se trabalha fortemente na punição, é lógico que a primeira função da pena é punição, mas você mantém o preso de uma forma digna e depois dá um encaminhamento dele para que ele possa continuar a vida após o sistema carcerário. Então acho importante se pensar nisso. Não sou um especialista, estou dando a minha visão como segurança pública de coisas que eu vi que eu achei interessante. Eu acho que a privatização pode ajudar. Para encerrar, Coronel Camilo, o senhor que é um amante do centro, como é que o senhor vê essa deterioração da Rua Santa Efigênia, que é uma rua conhecida nacionalmente pela Rua dos Eletrônicos? Já estamos trabalhando pela sua recuperação. Tinha bastante coisa aí para falar a respeito disso. Estado e Prefeitura estão trabalhando pela recuperação do centro de São Paulo. Nós já estamos transformando a Rua Santa Efigênia numa rua temática, uma rua dos eletrônicos. Vão acontecer intervenções na rua que vão lembrar aí o comércio de eletrônico. A mesma coisa está acontecendo na rua, já está em andamento na Rua das Motos, a General Osório. Então a ideia é você requalificar essas ruas e fazer com que eles aumentar, né, a autoestima, o pertencimento de todos e voltar a ser aquele grande centro. Ainda é, né? O centro de eletrônico está melhorando bastante, não tem mais problema na Santa Efigênia, está afastado, né? De novo, são mais ou menos 800 pessoas ou 900 à noite. Durante o dia, mais ou menos umas 400 pessoas que estão ali naquelas cenas abertas de uso e continua um trabalho muito forte. Recentemente foi divulgado, né, só de janeiro para cá, a polícia prendeu mais de 1.000 armas brancas ali, ou seja, o trabalho em cima do crime está sendo muito forte pela PM, pela GCM, pela Polícia Civil, com apoio do Estado, do município. Nós entramos como subprefeitura na zeladoria, né, na limpeza. Nós recolhemos só das cenas abertas de uso, daquele pedaço, 10 toneladas de lixo por dia. Não é fácil, precisa fazer, porque senão eles acabam vivendo numa situação mais indigna ainda do que eles estão. Mas voltando a Santa Efigênia, em pouco tempo a Santa Efigênia vai dar uma melhora muito grande. Já está melhor, já não tenho mais na Santa Efigênia especificamente questão de situação de drogadição, muito pouco, e a maioria já se afastou dali. E ali está sendo trabalhado agora em conjunto com a comunidade. A comunidade ali é muito forte.
A mesma coisa do General Osório, quem está fazendo na Rua das Motos é a comunidade dos motociclistas, né? A Santa Ifigênia vai ser dos eletrônicos, assim como vai ter São Caetano das Noivas, Florêncio de Abel das Máquinas, Paula Souza dos Restaurantes, né? A Rua do Ouro, a José Paulino também deve entrar como da moda, ou seja, é trabalhar o centro, criando situações e melhorando, né, o espaço físico para as pessoas frequentarem o centro de São Paulo. Para aparecer melhor na rede social. Não, para ser melhor mesmo para as pessoas. Não é só para aparecer, não. É para ser também melhor para as pessoas. Para ser melhor, aparecer melhor Isso. e atrair mais gente de todo o Atrair país. mais gente, sem dúvida, né? O centro de São Paulo é fabuloso. Adoro o centro. Comecei aí meu trabalho, né? Como eu me conheço como trabalhador aos 14 anos no centro de São Paulo. Sempre trabalhei no centro. E ele vai gradativamente melhor. Já está melhor e vai melhorar mais ainda. Como repórter de rua, tive o prazer de acompanhá-lo em muitas operações e muito pega para catar na rua. Foi necessário naquele momento, né? E tudo para melhorar o centro de São Paulo. Olha, aqui no podcast da Alesp, nós agradecemos muito a participação do Coronel Camilo que hoje é subprefeito da Sé, já foi secretário executivo da Segurança, comandante-geral da Polícia Militar aqui no estado de São Paulo. Muito obrigada, volte sempre para trazer notícias, para comentar sobre a questão da segurança pública. A população pede isso. Eu agradeço, Renata, e convido a todos, venham para o centro. Vamos lá e vamos tomar um cafezinho no centro, porque o centro de antigamente, dos anos 30, os anos 40, aí sim é que tinha todo um glamour, não tínhamos shoppings para os jovens de hoje, era o centro, a região ali, que depois foi para Higienópolis, Paulista, foi subindo, chegou até a região da Faria Lima. Mas muito obrigada. Eu que agradeço, e vamos ter as ruas abertas, né? O centro vai pulsar novamente como foi. Podcast da Alesp fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Você também nos acompanha diariamente às 8 da noite na Rede Alesp e também sempre com um episódio novo, também nas redes sociais, no Spotify e no YouTube da Alesp. Até logo mais.